obrigado, a Casa Espírita Caminho pelo convite, pela oportunidade do trabalho, gente, porque o Marcos com as leis ali, como você já sabe, eu chamava da palestra, dá aquele frio na barriga, vontade de dar uma chuva, e dizer não, mas na hora a gente sabe que a espiritualidade chamando a gente para o trabalho, então a gente tem que aceitar e seguir em frente, faz parte assim mesmo. E me vejo como incumbência falar um pouco hoje sobre a questão dos vícios, na doutrina espírita. Jesus, muito propriamente, falou que para que a gente alcançasse o reino dos céus, a gente teria que largar, deixar de ser o homem velho, deixar de ser o homem velho no sentido dos hábitos enfermizos que muitos de nós temos. E dentre esses hábitos enfermizos nós podemos falar dos vícios e algumas vezes das paixões, mas principalmente hoje destacando a questão dos vícios. E é importante a gente dizer que não é porque somos espíritas, porque estudamos o espiritismo, que estamos livres de vícios, porque ainda estamos em processo de aperfeiçoamento, temos as nossas limitações, escorregamos ainda muito algumas cascas de banana, que faz parte do processo. O importante é que a gente consiga ter essa vigilância, essa autopercepção, que é na verdade o autoconhecimento que nos vai levar à reforma íntima e buscar melhorias do nosso íntimo para que a gente possa ter uma moral que prepare a nossa mente para a nossa evolução, porque todos aqui estamos para evoluir e esses percalços eles fazem parte das nossas limitações enquanto seres encarnados e imperfeitos que somos e habitantes do planeta de provas e expiações. Então vamos lá, quando a gente fala em vício, se a gente for lá no dicionário Aurélio, ele traz para a gente algumas definições sobre vício. Vício como uma dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância, geralmente alcoólica ou entorpecente. Ainda, o costume de fazer sempre a mesma coisa, a incorreção observada em algo ou alguém, um defeito, um vício de formação, toda alteração que prejudica o funcionamento de alguma coisa, traz aí então algumas elucidações para a gente do que seja o entendimento da palavra vício no meio comum. Então, quando a gente fala em vício, na maioria das vezes a gente pensa logo o quê? Em drogas. Nós sabemos que nós temos esses vícios em questões físicas, mas nós também temos os vícios morais, que muitas vezes nos incorrem a mente aos atos e que nos levam a alguma dificuldade no percorrer dessa encarnação. Ainda a Aurélio coloca como tendência para provocar o mal ou ter ações contrárias à moral. Então aí também traz para a gente o entendimento que o vício não é só sobre um elemento físico. O vício ele também pode ser um comportamento que nos gera uma dificuldade de seguirmos uma moralidade. O espírito Hamed é um espírito que é muito antigo e que normalmente o médium que psicografa os dizeres de Hamed é o Francisco do Espírito Santo Neto de São Paulo, o médico paulista. E nesses dois livros, Renovando Atitudes e As Dores da Alma, por Francisco do Espírito Santo Neto, mas psicografando pelo Espírito Hamed, ele traz para a gente que, em verdade, viciados são todos aqueles que enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. São hábitos repetitivos negativos que nos atrapalham e bloqueiam a evolução. Então a gente começa a entender que
você ser viciado em alguma coisa ou alguém, né, isso é, de alguma forma, um comportamento de um hábito repetitivo ruim, que nos traz uma negatividade e que vai trazer para a gente certamente algo mal, seja um mal para nós mesmos ou um mal para outro. Porque quando a gente faz atividades repetitivas, mas que são positivas, ou seja, aquelas que fazem bem para a gente, que fazem bem para o próximo, a gente está atuando, né, logicamente, no modelo de amor, caridade e justiça. Então, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de fazer o bem ao próximo, ajudando um orfanato, por exemplo, na doação de um trabalho de orfanato. Eu sou cabeleireiro, eu vou lá para o orfanato, vou oferecer o meu serviço às crianças que estão lá. E aquilo me faz muito bem, aquilo me traz uma alegria muito grande. Eu tenho essa mania, mas isso é uma mania boa, porque isso faz bem para mim e isso faz bem para o outro. Mas quando eu tenho uma mania, ou seja, um hábito que me traz um mal, seja para mim ou para o outro, e esse hábito, ou seja, é uma ação repetitiva de alguma coisa, isso é configurado pelo entendimento teórico como um vício. E como um vício, ele precisa ser identificado e a gente precisa tentar tratar isso na nossa vida. Por quê? Porque, segundo o espírito Hamed, são hábitos que bloqueiam a evolução. Então, eles não vão nos fazer evoluir, porque ninguém evolui. Nós sabemos pela doutrina espírita que nós vamos apenas evoluir daqui para uma situação melhor. Mas veja bem, isso pode bloquear o nosso processo evolutivo. Então, é importante a gente pensar bastante nisso. Continua Hamed quando ele fala na origem dos vícios, ele diz que os vícios podem ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Então, quando a gente busca fazer alguma coisa que no final das contas aquilo vai trazer para a gente um grande mal, mas que é na verdade um hábito que a gente acha que vai fazer bem para a gente naquele momento, isso pode ser um erro. Achar que se aproximar de uma determinada substância, se aproximar de um determinado comportamento, aquilo vai resolver os meus problemas. E muitas das vezes é assim que o indivíduo se aproxima, por exemplo, do vício físico das drogas. Um adolescente tímido que vai a uma determinada festa e ele vê as pessoas dançando, se divertindo, mas ele não consegue fazer a mesma coisa. Ele não consegue chegar em um novo amigo ou uma menina, ele não consegue falar, e aí o colega, ou um amigo, entre aspas, oferece para ele, por exemplo, um entorpecente, por exemplo, um cigarro de maconha. E nesse momento ele vai experimentar e ali ele já começa a dançar, ele começa a ficar mais solto, ele começa a conseguir interagir com o ambiente que ele está, aquela sensação para ele trouxe uma sensação boa de prazer, uma sensação gostosa, e pode ser que ele não precise mais daquilo, ocorreu aquela experiência e acabou. Pode ser que no dia seguinte ele volte a essa festa, ou no final de semana seguinte ele volte a essa festa e ele procure essa pessoa para que dê a ele novamente essa substância, porque ela fez bem para ele naquele momento e essa pessoa não vai estar mais lá. E aí pode ser que ele tenha que comprar isso de alguém. E aí pode ser que a frequência do uso dessa substância vai aumentando até o ponto em que ela não faz mais efeito para ele. Ele precisa de algo mais intenso. E ele busca uma substância mais perigosa. E já essa substância não resolve, por exemplo, a droga inalada, ela pode destruir o cérebro nasal, destruir os receptores sensitivos nasais. E aí você vai buscar a sensação pela injeção por via sanguínea.
Só que a injeção por via sanguínea tem um efeito muito curto. Então, a gente acaba entrando numa bola de neve, acaba entrando numa cascata de acontecimentos que vai nos levar, né, a uma deterioração do próprio ser, do ponto de vista biológico, e uma deterioração espiritual, do ponto de vista perispirítico. A gente vai ver isso mais para frente. Hamed ainda continua dizendo que a origem desse vício dizendo que o vício é como uma bengala psicológica, né? Adotada por aqueles que se acham sem condições de continuarem a sua caminhada pelas próprias forças. Então ele precisa daquele hábito para ele conseguir viver. É uma bengala, é uma dependência. Ele precisa daquela dose de cachaça, ele precisa daquele ato, por exemplo, um ato do sexo desregrado, ele precisa, por exemplo, de mentir compulsivamente, né, para que ele se mantenha dentro de um mundo que para ele é confortável, mas que é um mundo ideal. Então, assim a gente vai entrando dentro de um círculo vicioso que vai nos levar ao fracasso do processo encarnatório. Porque todos nós viemos parar aqui nessa encarnação certamente porque nós fomos abençoados com essa oportunidade e nós escolhemos passar pelas provas que nós passamos, né? Porque sabemos que elas advêm para que possamos crescer e evoluir. Então, quando eu estou diante de um processo doloroso, de um processo emocionalmente difícil, eu conseguir enfrentar, eu preciso entender que aquilo é meu. Eu tenho que buscar força para poder vencer aquela dificuldade, né? Ou para se resignar minimamente daquela dificuldade, conseguir viver diante ainda daquela dificuldade e não fugir da dificuldade, por exemplo, com o uso de um entorpecente ou, por exemplo, comportando-se de uma forma moralmente inadequada. Hamed ainda diz que o vício ele funciona como uma compensação para conviver com as suas dores internas, né? Então eu faço aquilo porque eu quero dar uma esquecida dos meus problemas um pouquinho. Deixa um pouquinho isso aqui para lá, vamos tentar esquecer um pouco, né? Porque aí eu esquecendo e me desligando eu fico bem, né? Nós temos então os vícios físicos e os vícios morais, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não bebo, eu não fumo. Eu não bebo, eu não fumo. Mas você já às vezes trabalha no DIVA. Vocês conhecem esse departamento, gente, aqui na Terra? Chamado DIVA. Alguém conhece? É o Departamento da Investigação da Vida Alheia, por exemplo, né? Então eu não bebo, eu não fumo, mas eu faço fofoca pra caramba, eu falo mal do meu colega, né? Eu arrumo ali uma forma de gerar uma intriga no meu ambiente de trabalho. Então isso é o vício moral, que às vezes a gente faz isso sem perceber, pessoal. Quando eu vejo, eu já liberei um comentário que eu não deveria ter falado aquilo, e aquele comentário ele vai ter um efeito em cascata que vai fazer mal para alguém. Só que quando faz aquele mal para alguém, aquilo reverbera de volta para mim, né? Então a gente precisa ter esse entendimento e ter essa vigilância, né? Então os vícios físicos, o álcool, o fumo, a alimentação exagerada, o excesso de trabalho. Às vezes a gente se afoga em trabalho para a gente poder fugir de alguma coisa. Então me afoga em trabalho. Só que isso também faz mal para você, né? Você vai desenvolver uma burnout, você vai desenvolver uma questão psiquiátrica por conta do contato excessivo com o seu objeto de trabalho, né? Eu, por exemplo, eu sou enfermeiro. Imagina eu ficar ali em contato com pessoas doentes o tempo todo, né? Com certeza que não vai fazer bem para mim, né? Se eu fizer aquilo por muitas horas. Então eu preciso da pausa. É
poder estabelecer e ter condições de atuar no próximo também. Próximo do plantão, enfim, próximo do... Drogas ilícitas, o jogo e o sexo desregrado. É importante a gente entender que esses são apenas alguns, né, os principais. A gente tem outros ainda, outros vícios físicos associados. Hoje tem a questão das redes sociais, existe a questão do videogame, né? Então tem muita coisa que a gente precisa refletir de físico que a gente faz uso compulsivo e que não, por não controlar, a gente gera um mal para a gente, gera um mal para o próximo. E dos morais, por exemplo, o sede de poder é aquela pessoa que ela quer ter sempre o poder, independente de onde ela esteja, ela exerce o poder e ela quer que as pessoas a reconheçam como a detentora, né, do conhecimento, do poder daquela situação. A violência, né? Então, por exemplo, você ter sede de poder e ter um vício da violência, da agressividade, é puramente egoísmo. É egoísmo, né? É o egoísmo e também igualmente é um orgulho, porque você é o único certo. Se você não for do seu jeito, não está certo, né? É a maledicência, o rancor, né? Você guardar rancor, preguiça, ócio, né? Então, eu fico em casa, o que tem de mal ficar em casa assistindo Netflix o dia inteiro? Não estou fazendo nada de mal para ninguém, né? E você está ali, gastando toda a sua energia vital na televisão. Você poderia estar sendo útil de alguma outra forma, né? Utilizando o tempo da sua encarnação para alguma outra coisa, mas você fica o dia inteiro dependendo daquela situação. Então, precisa observar. Peraí, estou sendo demais, né? A vaidade excessiva, né? A vaidade excessiva que leva muitas vezes ao autoextermínio, ao suicídio, quando a pessoa ela não consegue mais controlar a sua própria aparência, ou quando ela não consegue controlar que ela é falha, porque todos nós somos falhos. Não, mas eu no meu trabalho sou perfeito. Não, eu erro também. Todos nós vamos errar. Você pode ser o mais expert do mundo, você vai errar. E a gente tem que entender que o erro acontece e seguir em frente, não se sentir culpado por aquilo, né? Medo exagerado e o vício da mentira, né? Então, tem aquela pessoa que ela é viciada em mentira, ela mente que nem sente, né? E lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala dos 6 perfeitos, bem no início, dos caracteres da perfeição, Kardec coloca para a gente que realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade. Porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade, de tudo que estimula exageradamente o sentimento de personalidade, ou seja, do eu próprio, destrói ou pelo menos enfraquece os elementos verdadeiros da caridade, que são benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Porque se eu só penso no meu prazer, eu vou fazer isso porque isso me dá prazer e eu não quero saber de nada mais, porque eu quero o meu prazer, eu quero a minha sensação boa, né? Eu estou sendo egoísta, inclusive comigo mesmo, porque eu estou me maltratando, estou fazendo mal para mim, né? Então eu estou entendendo aquilo como algo prazeroso para aquele momento, mas que depois aquilo vai me fazer mal, né? Eu vou colher os frutos. E a gente vai ver aqui que no caso, por exemplo, das drogas, isso é imediato, gente. Logo depois que passa o efeito, vem a recaída, né? Lá no Livro dos Espíritos, a questão de 195, Kardec, lá da perfeição moral, Kardec pergunta para os espíritos: posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico dessa imperfeição?
porque todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós estamos nesse mesmo pacote aqui. E a resposta dos espíritos é essa aqui, ó, o interesse pessoal, o eu, né? Então, esse interesse pessoal, que é, na verdade, uma brecha para a gente chegar no egoísmo, é o sinal mais característico da imperfeição. Então, ele diz frequentemente: as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode o homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerar o homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinarem o progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se vira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Então está tudo bem, está tudo certo, né? Mas aconteceu alguma coisinha que feriu ali aquele meu interesse pessoal, feriu um pouquinho esse meu orgulho, esse meu egoísmo. Eu vou começar a mostrar quem eu sou de verdade, né? Ou eu vou buscar comportamentos que me fazem fugir daquela situação. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem e o seu destino. Então, Kardec faz essa pergunta aos espíritos, e os espíritos indiretamente já diz para ele que o grande problema é o interesse pessoal, e a melhor forma da gente combater o interesse pessoal é a gente trabalhar a humildade e a caridade, né? Poxa, mas está tão entranhado dentro de mim que eu não sei se eu consigo fazer essa tal dessa humildade aqui, essa tal dessa caridade, né? Como é que eu consigo resolver esse problema? Faça, simplesmente deixe fluir. Mas existe aí uma receitinha de bolo que a gente vai falar no final. Então, entendendo um pouco esse contato dos fatores que levam ao vício, né, que levam a esse comportamento vicioso, eu procurei aqui jogar aqui para a gente poder entender um pouco esse ciclo do vício. Ele é fácil de entender quando a gente joga para os vícios físicos, mas a gente também precisa interpretar esse ciclo em cima dos vícios morais, porque aquilo que eu falei, a gente pode não beber ou fumar, mas a gente pode ainda cometer muitos enganos morais viciosamente, que nos fazem esse mesmo ciclo. Então, antes de tudo, existe um gatilho, existe algo que faz você buscar esse comportamento vicioso. E esse gatilho, a psicologia, traz isso, que normalmente ela está ligada a um desequilíbrio emocional, fuga dos seus problemas reais, necessidade de ser aceito, baixa autoestima, insegurança. Hoje é muito comum, principalmente nas megalópolis, a busca por status. Todo mundo quer ter um status, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser, quer ter likes, quer ter seguidores, Então todo mundo quer esse enaltecimento social, A influência do comércio, que nos mostra produtos que nos fazem ficar ligados àqueles produtos de forma viciosa, A influência da mídia e assim sucessivamente. Então existem diversas condições que levam esse indivíduo a uma dor, a uma fraqueza emocional, a um sofrimento, e daí ele vai buscar alguma forma de dar uma pausa um pouquinho nessa dor e nessa fraqueza, nesse sofrimento, e é aí que ele experimenta uma determinada substância ou experimenta um determinado comportamento com potencial vicioso, e aí ele tem a sensação. Nosso cérebro, ele faz o reconhecimento, a interpretação e reage. E como que o cérebro reage depois de um comportamento desse? Por exemplo, testar ali, experimentar uma droga, experimentar uma bebida alcoólica. Então, o que ele vai trazer para a gente? Sensação. Que sensação é essa? É uma sensação provocada pela liberação de alguns neurotransmissores
principalmente a dopamina e algumas vezes a serotonina, que vai ser liberada no nosso sistema límbico. Principalmente isso vai chegar nas nossas células e vai trazer para as nossas células, que são os nossos pequeninos seres vivos que compõem o nosso corpo, né? Então nós somos feitos de células, são seres vivos, são vivas essas células. Elas vão receber essa informação e vão se sentir o quê? Relaxadas, vão sentir aquele momento de euforia, aquele momento de prazer, de felicidade. Poxa, não foi legal, eu gostei disso, hein? Então o cara vai ter o quê? Prazer, relaxamento, vai ter coragem, força emocional para falar, para pensar, né? Que vai ser um momento prazeroso para aquele indivíduo. Só que a substância ou o ato que promove a liberação desses neurotransmissores não dura 24 horas, dura um tempo determinado. Uma droga, por exemplo, ele pode durar 6 horas, 7 horas. Logo em seguida, os metabólitos dessa droga vão ser excretados pelo rim, pelo fígado, né? E aí esse indivíduo vai ter um processo que a gente pode chamar de introspecção. Dá aquela recaída desses hormônios, desses neurotransmissores, e aí bate o quê? Aquela ressaca, como se fosse uma queda brusca, né, dessa resposta, que vai fazer com que esse indivíduo ele sinta-se muitas vezes com humor deprimido, tristeza, sinais de culpa. Às vezes ele fica impaciente, às vezes ele fica agressivo, né? E aí, no momento em que ele entra nesse estado de introspecção / agressividade e impaciência, ele vai sentir falta de quê? Da nova sensação. Então o que ele vai fazer? Opa, eu vou buscar de novo ter essa sensação. Eu tenho a sensação e novamente eu entro na introspecção. E quanto mais eu vou sensibilizando as minhas células a esses neurotransmissores, fazendo com que essas células tenham uma dependência física desses neurotransmissores, eu vou tendo também uma dependência psicológica, porque eu vou criando uma energia mental propícia ao recebimento dessa substância ou à realização desse comportamento, que vai saturar essas células de substâncias boas, neurotransmissores bons, que vai fazer o que aquela sensação momentaneamente boa. E é aí, gente, que o vício gera uma dependência, né? Então, o que a gente precisa fazer para que a gente não entre nesse ciclo vicioso que gera dependência? Identificar o gatilho e buscar resolver isso aqui, ó, na gente, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos as nossas limitações, e a gente, aqui na Casa Espírita, vai buscar compreender essas limitações à luz da doutrina espírita, para que a gente consiga desvencilhar-nos dessas situações que nos levam ao buraco. Então, eu tenho ali uma baixa autoestima, por que será que isso acontece? Vamos tentar entender sobre a ótica espírita, né? Eu preciso passar por isso, né? Mas eu sei que eu tenho um mentor espiritual que está ao meu lado, eu sei que eu tenho Jesus Cristo, que é o governador do planeta, que me ama, me assiste, cuida de mim. Eu sei que eu estou aqui para evoluir, para melhorar, e eu sei que eu estou aqui porque eu preciso amar a mim mesmo e ao próximo, né? Eu preciso buscar ajuda médica e psicológica se eu não conseguir lidar com essas situações adequadamente. E acima de tudo, eu preciso querer sair dessa situação, porque se eu não quiser, eu não viro a chave da energia mental. É como se eu falasse assim: eu quero, mas no fundo eu falo que eu não quero, né? Então a gente precisa ter muito bem esse entendimento. Na vida física, aqui por exemplo é uma foto que mostra, né, um senhor aqui, ó, fumando um cigarro e o pulmão dele já escurecido, né? Aqui a menina com a bebida
bebida alcoólica e o fígado bem lesionado, a outra aqui, por exemplo, com excesso da alimentação e com o estômago aqui, por exemplo, sobrecarregado. Então, o que acontece? O envelhecimento prematuro, porque aquelas nossas células vão começar a perder a energia vital, então vão começar a ter um envelhecimento prematuro. Posso ter doenças, né, a depender do órgão alvo do uso dessa substância. Eu posso ter um desencarne antecipado, fora do meu planejamento reencarnatório. Eu posso ter um desajuste financeiro e social, porque, por exemplo, aquele irmãozinho que precisa da substância para poder ter a sensação boa, ele vai precisar comprar e ele vai precisar do tempo para usar aquela substância. Ele vai faltar ao trabalho ou ele vai trazer alguma improdutividade no trabalho, então ele pode ser demitido, né? Ele pode trazer alguma instabilidade para dentro da sua própria casa, porque ele vai querer vender as coisas que estão dentro de casa. Então, são os desajustes financeiros e sociais. E ainda a instabilidade do lar, porque esse indivíduo ele está num contexto de família, né? E a família muitas vezes sofre com essa situação, né? E fica de mãos atadas, gente. Às vezes, realmente, aquele pai, aquela mãe tenta fazer o que pode, mas muitas vezes se sente incapaz, né? Então, são as consequências na vida física. Espiritualmente, o que pode acontecer? Essa aqui é uma foto, né, de um vídeo que tem no YouTube que fala sobre essa questão do vício físico e da obsessão espiritual. Mas exatamente o que a gente está vendo aqui, né? Nós temos um espírito encarnado fazendo uso de bebida alcoólica, e aqui nós temos o irmãozinho obsessor que provavelmente era dependente do álcool enquanto encarnado na Terra. Essa dependência ficou impressa no seu perispírito, isso foi com ele além túmulo. No plano espiritual, vocês acham que muda alguma coisa? A gente vira anjinho de asa, fica ali em cima da nuvem? Não. Quando a gente desencarna, nós somos o que nós somos, nada muda. Então a vontade da ligação com a substância continua. Mas como que eu vou ingerir o álcool se eu não tenho mais o meu corpo? Eu não tenho mais o meu corpo morreu. Então, esse irmãozinho viciado que está no plano espiritual, ele precisa utilizar o corpo mecânico do indivíduo na Terra, se ligar perispírito a perispírito com esse irmão, para poder ter a sensação do uso da substância. Isso nós chamamos de vampirismo. São os vampirismos. Então isso vai acontecer com o álcool, vai acontecer com o fumo, vai acontecer com o sexo desregrado, vai acontecer com o jogo, vai acontecer com a mentira, vai acontecer com a fofoca, né? Então, eu estou lá em cima, enfim, não sei, se é lá em cima ou embaixo, enfim, estou no plano espiritual, preciso me ligar a essa sensação. Eu vou fluidicamente me combinar com um irmão na Terra que esteja fazendo o mesmo, e eu vou querer ficar do lado desse cara porque ele me dá o que eu quero, né? No além-túmulo, todos nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui o corpo físico, mas levamos juntamente com o espírito o perispírito, e é no perispírito que ficam impressas todas as nossas ações enquanto encarnados. O perispírito leva a nossa aparência do corpo físico e leva também impresso, né, no seu magnetismo tudo o que nós fizemos aqui, de bom e de ruim. Tanto que, do plano espiritual, um irmão espiritual consegue nos reconhecer sem que nós precisemos falar. Ele olha para você e já sabe quem você é, né? Quando a gente lê lá as obras de André Luiz, ele fala muitas vezes isso, né? Os mentores que guiaram André Luiz,
Alexandre olhou para mim e já percebeu qual era a minha indagação do caso X ou Y. Por quê? Porque ele não precisava falar, né? E aí nós vamos carregar no nosso perispírito esse hábito ruim, esse vício. Isso pode fazer com que a gente sinta, além do túmulo, primeiro, a mesma vontade que a gente sentia aqui e busque vampirizar outros irmãos na terra, ou ainda a gente pode chegar e sentir muita culpa. E essa culpa gerar para a gente dificuldade de evolução e de ganhar ajuda no plano espiritual. Eu falo, meu Deus, como eu posso ter feito isso comigo enquanto encarnado? Não sou digno da ajuda de Deus. E aí fica lá, como o André Luiz do nosso lar ficou 8 anos no umbral, até o momento em que ele, não é possível, vou aceitar a ajuda de Deus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas repercussões espirituais desses hábitos, desses comportamentos viciosos. Já estou acabando, tá? Na questão 913, então, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual é o mais radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Está vendo só? Não deixei nada. Foi aqui, será? Espera aí. Não, deixa o mouse lá, Mouse. Ah, tá. Viu? Ah, pronto. Aqui foi. Aqui agora não sei se eu fiz alguma coisa. Desligou? Não, tudo bem. Ligou? Então, vou ligando aqui também para a gente poder depois eu afundo aqui. Então, enquanto na questão 913 Kardec pergunta, né? Então, qual é o pior de tudo? Qual é a base de tudo? É o egoísmo. Enquanto a gente não conseguir tirar o egoísmo de nós mesmos, ou seja, resolver. Desligou? Liga daqui? Liga daqui? Não, vermelho. Tá vermelho. Vamos lá. Foi? Tá piscando. Vai ligar. Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande na nossa vida. Ter essa sensibilidade, que é acompanhar os nossos atos, os nossos hábitos, os nossos vícios, para que a gente tenha tempo de corrigir e não deixar isso se manter, não deixar isso seguir em frente, pessoal. Tá? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las, né? Kardec pergunta. Então a gente não consegue resolver e os espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitos ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Olha só como que é a nossa mente. Porque eu posso dizer para você, eu quero, mas dentro de mim, no meu inconsciente, eu sei que eu não quero, porque na verdade eu gosto daquele momento em que eu faço, isso eu faço para o meu espírito. A partir desse momento eu não consigo mais, mesmo querendo externamente, eu não consigo mais aceitar o tratamento. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, primeiro, gente, precisamos estar cientes do que nós sentimos e cientes das consequências que isso vai nos trazer. Se eu estou ciente dessas consequências, sabendo que isso não me faz mal, eu não devo me manter nesse hábito. Eu preciso lutar. Só que isso não é de um dia para o outro. Isso não vai resolver de hoje para amanhã. Isso é algo que eu preciso trabalhar na minha mente para ir
resolvendo gradativamente, tendo ajuda e tentando ir melhorar. Como então combatemos os vícios, né? Primeiro, eu tenho que desejar combater o vício. Se eu não quiser, se eu não tiver esse desejo sincero, vai ficar difícil, como eu já falei. Depois, eu preciso buscar ajuda. Ajuda. Ninguém resolve as nossas coisas, os nossos problemas. É muito difícil a gente resolver sozinho. Então, eu preciso buscar ajuda médica, psicológica, ajuda familiar, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu primo, né? Ajuda espiritual, a casa espírita, a igreja, né? Então, eu preciso ter ali alguma referência que vá me ajudar. Praticar a prece. A gente não tem noção do quanto a prece ela tem de efeitos positivos sobre nós, né? Então, praticar a prece. Evitar gatilhos, que são aquele clique que vai me fazer chegar até a esse comportamento, ou até essa substância. Pensamentos. Poxa, eu comecei a pensar aqui numa coisa que não, eu preciso bloquear esse pensamento. O pensamento não é bom. Eu preciso ter o discernimento, a inteligência e o poder sobre mim mesmo, né? Situações, pessoas que me levem a esses gatilhos, lugares que me levem a esses gatilhos, né? Desenvolvendo virtudes, pois elas dissolvem os hábitos negativos. Então, o que me faz tirar o vício de mim, tirar os hábitos negativos? As virtudes, que são os hábitos bons. Focar nossa atenção em bons hábitos. Então, por exemplo, eu gosto de ir à beira da praia, ver o pôr do sol, eu gosto de ajudar o meu irmão numa casa de idosos, eu venho ajudar na casa espírita, eu vou ajudar um ente familiar meu, enfim, gente, de alguma forma a gente tentar fazer alguma coisa que vai nos trazer paz e trazer bem ao próximo, né? Praticar a humildade e a caridade. Por quê? Porque a humildade e a caridade são antídotos do egoísmo e do orgulho. E a gente viu que todos os vícios têm como base o egoísmo e o orgulho. E o mais importante de tudo, a reforma íntima. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso enxergar o que eu tenho de limitações e de imperfeições, para que eu possa ver as minhas virtudes. Então, se eu conseguir fazer esse mergulho interno e ver, aqui não agi legal, isso aqui que eu fiz não vai me ajudar, vou me culpar por causa disso? Não, mas eu não vou fazer de novo, né? Não vou fazer aquilo de novo, vou tentar não errar novamente. Conhece-te a ti mesmo, Jesus já nos disse. Então, isso vai nos levar à reforma íntima. E essa reforma íntima é a transformação da vontade. E aí sim, o nosso querer é um querer de verdade, né? Essas são as últimas duas perguntas. E aí diz aqui: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? É uma pergunta muito conhecida no nosso meio, né? E ele diz que sim, frequentemente fazer esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E depois Kardec pergunta: qual então o meio mais eficiente de combater esse predomínio da natureza corpórea? Aí olha o que os espíritos respondem: praticar a abnegação, desprender-se dos bens materiais, desprender-se daquilo que te leva para o mal, desprender-se daquilo que faz você gastar uma energia que você não sente o resultado daquela energia boa em você depois, né? Então a gente precisa realmente tentar observar que fazemos poucos esforços, ainda temos capacidade espiritual de nos esforçarmos ainda muito mais para resolver os nossos problemas, e precisamos praticar a abnegação. Para fechar, eu trouxe essa prece, que é uma prece do padre Reginaldo Manzotti, que está na sua coletânea de preces, que eu achei muito bela e que eu vou ler
para a gente finalizar cada linha aqui nessa prece. Em um determinado momento da prece, eu vou pedir para que todo mundo mentalize aquele irmão, aquela pessoa, ou a ti mesmo, que esteja passando por um momento difícil de contato com um comportamento vicioso, seja uma droga, seja um comportamento que esteja deteriorando a sua questão moral. Mas eu vou pedir então que a gente faça a leitura dessa prece de uma forma bem concentrada e que a gente mentalize esses irmãos. Ela diz: Senhor Pai misericordioso, pelas santas chagas de teu Filho Jesus, concedei a vida a todos aqueles que se encontram encarcerados em vício, escravos de alguma droga. Pelas santas chagas dolorosas e gloriosas de Jesus, libertai da escravidão do vício nas drogas, bebidas, cigarro, compulsões e mentiras. Quebrai todas as cadeias e grilhões dessas pessoas que mentalizam agora e protegei-as. Deus da vida, pelas santas chagas de Jesus, libertai as carências, os traumas, os desgostos e toda a escravidão espiritual, afetiva, emocional e moral. Preenchei o vazio na vida destas pessoas a ponto de conseguirem a libertação deste mal. Senhor, pelas 5 chagas de teu Filho Jesus, tirai todos esses malefícios e dai a serenidade no viver e no querer. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas, colocamos todos os dependentes químicos e as causas que levaram ao vício. Livrai-nos de toda carência, de toda rejeição, de toda falta de amor, de toda amargura, de todo complexo e das más companhias. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas, colocamos também todas as famílias que estão lutando contra o